Bom, é importante esclarecer para as pessoas que foi estruturado um comitê com pessoas com a devida qualificação para estar olhando o que foi apresentado no estudo de impacto ambiental, né? O tal do EIA e o RIMA, o relatório de impacto ambiental da proposta de ampliação, que seria da instalação de uma nova unidade numa área que é uma área protegida. Daí tem uma argumentação de que é uma área que pertence à empresa, mas a empresa criou uma área de proteção natural lá e está propondo uma desafetação, que significa desfazer essa área de proteção natural, que é uma área que inclusive já foi mapeado com espécies que estavam em extinção, desfazer para instalar uma unidade, uma mega unidade, com uma produção geral enorme, com uma proposta que vai ter geração de efluentes de cerca de 242 mil metros cúbicos por dia, significa 242 milhões de litros de efluentes contaminados por dia. Tem tratamento? Tem um tratamento, sim, mas esse tratamento não remove elementos que são cumulativos, persistentes e cancerígenos. Essa é a questão que a população precisa saber. Inclusive, o lançamento desses efluentes vai ser na única área do Guaíba que é considerada classe 1. Classe 1 é a melhor água que se pode ter num corpo hídrico. O Guaíba já vem bem contaminado. A gente até, quando expôs alguns vídeos a respeito, a população diz, mas já tem poluição, porque já tem isso, porque já... Realmente tem, mas isso é um aval para poluir mais ainda e para acabar com o corpo hídrico? Isso não é o aval. Nós estamos num momento de crise climática que o que a gente tem que fazer justamente é inverter o processo. Se a gente já tem mapeamento de contaminantes, o que a gente tem que fazer é evitar que haja um agravamento levando a uma inviabilização. Né? Por que a gente fala em viabilização? O professor Waldo Menegá, por exemplo, que teve na audiência popular, a gente não está conseguindo fazer audiências públicas, tá? Está havendo um impedimento político para que hajam mais audiências públicas. São 14 municípios afetados e a gente não consegue fazer as audiências públicas por influência política. Para que as pessoas saibam do que se trata e possam opinar, né? Então esse lançamento vai ficar perto ali de uns 6 quilômetros de uma captação de água para tratamento para gerar água potável. Então, assim, o que se quer? Então, tem todo esse processo. O Luxemburgo já dizia, né? Eu coloquei até na minha dissertação do mestrado. Quando o econômico e o ecológico aprenderem a caminhar juntos, aí sim a gente vai ter uma evolução de coisas. Enquanto o econômico superar o ecológico, o que a gente tem é catástrofe. Então, não se pode pensar que a gente agora pode aceitar uma situação em que estamos assinando embaixo o fato de que nós vamos ter perdas ecológicas, nós vamos ter complementação desse processo que já vem da enchente, nós vamos ter problemas de saúde. Então, é nesse sentido que é a nossa participação, né? Então, nós lemos o estudo de impacto ambiental. Existem muitas falhas ali, porque, por exemplo, não tem testes de toxicidade aguda. Esses testes são crônica, desculpe. Testes de toxicidade crônica. Esses testes, eles são feitos numa sinergia, olhando o quanto pode ser complexado os componentes que são lançados, porque olham o efeito sobre organismos vivos. E dentro daquilo que prevê a Constituição, que é o processo de precaução, no estudo de impacto ambiental não existe nenhuma proposição da empresa de fazer esses testes, né? Além do mais, existem muitas tecnologias novas que não utilizam cloro para não deixar que isso traga agravamento. E não é o que a gente vem observando, a empresa se recusa a essas questões. Muita gente alega que é uma empresa que existe no estado há muito tempo, mas está recheada de multas que não aparecem, né, na mídia, né? Tem muitas multas, a própria FEPAM aplicou e isso não aparece. Então, a gente está aqui para esclarecer a opinião pública de que se trata de um assunto muito sério, que vai ter efeitos drásticos, né? Em 10 anos, segundo o professor Waldo Menegá, ele fez esse cálculo, seria como renovar todo o inventário do Guaíba com essa vazão,
todo o inventário, todo o volume do Guaíba seria renovado com o efluente a partir dessa condição. Considerar tratamento de efluentes a partir de diluição é um fator muito sério. Então, uma coisa que eu acho muito importante assim, a população entender. Todos os corpos hídricos, ou do ponto de vista natural, existe um fenômeno, um fator chamado capacidade de suporte. É o quanto um corpo hídrico, quanto um ambiente consegue suportar impactos. E com a instalação dessa empresa, a gente está superando a capacidade de suporte do Guaíba, né? Então, são coisas que são fundamentais as pessoas terem um entendimento, porque as consequências vão ser muito sérias. E o que a empresa tem que fazer é rever suas posições, e o Estado não tem que olhar só para o dinheiro e tem que olhar para a população. Que, como assim, né? Assumir um compromisso olhando só para o dinheiro que pode chegar. É bem aquela questão dos empregos. Os 12 mil empregos é só no pico da obra. Tem um gráfico dentro do EIA-RIMA que mostra que isso vai durar 3 a 4 meses. Depois serão 700 empregos próprios e 700 contratados. Não é mais que isso. Essa é a condição normal que vai se estabelecer. Sempre é aumentado isso, sempre. Nunca são verdadeiros. Todos os empreendimentos, os caras fazem uma magia numérica para ampliar os empregos, porque sabe que essa é a desculpa, né? Uhum. E a nossa preocupação é que haja uma tradução numa linguagem popular do estudo de impacto ambiental, porque o próprio estudo feito pela empresa demonstra os impactos para que a população consiga entender, opinar e decidir e ter opinião, ter posição sobre essa questão. É mais ou menos isso, então. Tá bom, claro. Kátia, obrigado aí por esse teu início de... Tu queria comentar alguma coisa, Manes? Eu acho que é importante também dizer, porque ela disse uma coisa e as pessoas têm imaginários, né? Elas dizem, vão captar a água que Porto Alegre bebe, por exemplo, né? Captada no Guaíba. E vão tratar, mas tratar não trata esse tipo de produtos. As pessoas precisam saber que o tratamento de água de uma cidade como Porto Alegre ou qualquer outra é para micro-organismos e para carga orgânica pesada, né? E o resto vai tudo na água. Eu queria até que a Alda... Eu só quero complementar uma coisa assim, ó. Não existe nenhuma indústria é capaz de devolver efluente melhor do que capta. Isso não existe. Tem que parar de usar esse tipo de argumento, porque, na verdade, ela vai lançar efluente com outros componentes que não tem na natureza. Então, esse argumento de que uma empresa capta água ruim e lança melhor do que ela captou, depois de passar por seu processo e gerar efluente, isto não existe tecnicamente, biologicamente, em qualquer interpretação que possa ser feita, tá?